Olá, sétimo ano. Então hoje nós vamos iniciar a nossa aula do capítulo 2 da apostila Formação dos Estados Nacionais. A formação dos Estados Nacionais, ela é a transição, da saída do sistema feudal para a Idade Moderna, Então a gente vai sair da Idade Média e nós vamos começar uma nova era para a história, que é a Idade Moderna. Então é uma transição de uma mudança econômica, de uma mudança social e de uma mudança na formação dos países, dos estados, tá? Lembra que nas aulas que eu falei sobre feudalismo, que cada feudo tinha o seu senhor feudal e que sempre tinha um feudo que era mais importante. Então esses feudos eles vão começar ao quê? Ao se unir, tá? Até para questões de proteção, de tentativas de invasões, mas principalmente eles vão se unir por questões econômicas, tá? Eles vão se unindo para se tornarem mais fortes. E essa união desses feudos é o que vai ter os estados. O que é um estado? É um país, como nós temos hoje em dia o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra, Então vai começar a se formar os estados na Europa. Então, muitas vezes essa união dos feudos, ela vai se dar através de casamentos. Lembra que eu explico sempre na sala de aula, entre a filha de um senhor feudal com o filho de um outro senhor feudal, através do casamento eles vão unir os seus feudos. E existiam pequenos reinos, Então, na Europa, nessa transição do feudalismo para os estados nacionais, assim surgiram a união desses feudos. Claro que muitas coisas vão facilitar essa união, questões econômicas, questões que levassem vantagem, lucro para os feudos, a questão de se proteger, de tentativas de invasões. Então, a questão da proteção, um feudo maior, ele é mais unido, ele é mais forte. E também a questão da língua, ela vai estar bastante presente. Então, esses feudos que mantinham essa mesma característica, elas vão se unir e mais à frente elas vão começar a delimitar as suas fronteiras. Então, assim vai ser formado um estado. E para se ter um estado, nós precisamos de um poder central, a volta daquele poder centralizado que existia na antiguidade e que na Idade Média, com os feudos, não existia mais. Porque na Idade Média, o poder ele era descentralizado. Então, com a união dos feudos, se formou os estados, mas também havia a necessidade desse poder central. Então, esse poder central ele vai estar na figura do rei, que o rei era nada mais do que o senhor feudal mais importante daquele território, daquela localidade. E junto com o senhor feudal vai ter a nobreza. A nobreza são os outros senhores feudais que se uniram àquele grande senhor feudal. E aí nós vamos começar a ter uma característica na política, o retorno de um poder centralizado, um poder absoluto. E junto com os estados nacionais, nós vamos ter a volta desse poder absoluto que nós vamos denominar de absolutismo. O que é o absolutismo? O absolutismo é o poder centralizador centralizado nas mãos do rei. O rei ele vai ser o chefe militar, ele vai ser o chefe político e junto com a Igreja Católica ele vai estar também mandando nas questões religiosas. Mas aí ele não é mais o chefe religioso, porque quem é o chefe
religioso da Igreja Católica é o Papa. Porém, a Igreja vai legitimar esse poder do Papa. Desculpa, gente, o poder do rei. Né? A Igreja ela vai estar pautada na questão da teoria do direito divino dos reis. O que é isso? O rei, ele era designado por Deus para governar. Então, há muitas, quando a gente vê, né, pinturas daquela época, principalmente de coroação do rei, quem coroava o rei era a igreja. Isso era um jeito da Igreja Católica mostrar que ela estava governando, ela estava junto ao rei para governar, tá? Lembrando que a igreja, ela era uma das instituições mais fortes que tinham. O rei, ele não poderia governar nesse primeiro momento, na formação dos Estados Nacionais, sem o apoio da Igreja Católica. Então a igreja vai estar. Então o rei, ele vai ser absoluto, ele vai ter um poder centralizador, ele vai ser o chefe político, ele vai ser o chefe militar e vai comandar junto com a igreja, tá? Ele não vai ser mais o chefe religioso. Novamente falando, quem é o chefe religioso da igreja vai ser o Papa, mas ele vai legitimar o poder do rei. Essa teoria do direito divino dos reis, né? Dizendo que o rei ele era designado por Deus para governar. Vai ter um retorno das cidades, lembrando das aulas de feudalismo, que o quê? Os burgos, né, que eram aquelas feiras, elas vão se tornar cada vez mais movimentadas por causa do comércio. Vai surgir uma nova classe social, que é a burguesia, que vai ser uma classe social rica, porém ela não era nobre, ela não era da nobreza, mas ela era uma sociedade rica, poderosa. E com esses burgos fomentando aquele comércio, vai ter o retorno das cidades, né? Então as cidades vão voltar, nós vamos manter o meio rural, mas o polo vai voltar a ser as cidades como eram na antiguidade. A classe social, uma nova classe social vai surgir, que é uma classe social rica, a burguesia. Nós vamos ver que mais à frente a burguesia, ela, principalmente na Inglaterra, ela vai se tornar forte, rica. Isso vai ser um problema para o absolutismo, mas isso é assunto para as próximas aulas. Mas eu quero que vocês entendam que a burguesia vai se tornar cada vez mais uma classe social forte. O rei, para manter esse corpo todo, né, do Estado Nacional, ele vai cobrar impostos, e quem vai pagar, né, vai manter a nobreza e o rei e a igreja são os impostos. Lembrando que a igreja e a nobreza vão ser isentas de pagar impostos, então quem vai pagar os impostos é o povo, mais a burguesia. É uma coisa que vai incomodar a burguesia, porque a burguesia, já que ela era rica, ela não queria perder. E a burguesia, ela vai pagar os impostos, e eles vão pedir que há uma unificação de pesos e medidas para poder fazer melhor esse comércio existente na Idade Moderna. Eu queria muito que vocês dessem uma olhada no quadro, na página 21 do livro de vocês, que aqui vem mostrando todas as características de um Estado moderno, que é cobrança de impostos, instituição de uma justiça, unificação de sistemas, pesos e medidas, cunhagem de moedas. Então isso tudo era para facilitar a cobrança de impostos, e principalmente todas essas características. Queria muito que vocês, como eu falo para vocês, passem aqui, né, o Lumicolor e coloque lá o IPC, né, que isso é importante pra caramba. Eu quero que vocês
leiam com atenção essas características de um Estado moderno, tá? Lembrando que o rei, para ele ter esse poder absoluto que ele tinha na Idade Moderna, ele precisava estar com o poder em suas mãos. Então ele controlava o exército, ele controlava a justiça, ele controlava a sociedade junto com a Igreja Católica, tá? Então esse foi a nossa primeira vídeo aula sobre Estados Nacionais. A nossa próxima aula nós vamos continuar com esse capítulo, tá? Então até a nossa próxima aula de Estados Nacionais.